Orgulho e dignidade. Lago crescente. Eu disse não. Bertra gritou e conseguiu, bêbada, mas mesmo assim conseguiu, levantar o braço e dar um tapa bem forte no rosto de Lovien. Ele cambaleou para trás e rapidamente levou a mão até a bochecha que ela havia batido, sua outra mão pousou na mesa, o momento congelou no tempo, ele estava respirando com dificuldade, e ela também, enquanto se encostava na parede, saia. Ela disse, e conseguiu levantar o braço lentamente, apontando para a porta. Lovien, aparentemente recuperando o juízo, lentamente se recompôs. Eu sinto muito, ele se interrompeu, e meio andou, meio tropeçou até a porta, a campainha tocou na porta da frente quando ele saiu, e Berenice caiu no chão e envolveu as pernas com os braços enquanto puxava os joelhos até o peito. Ela se sentiu entorpecida, olhando vagamente para o nada enquanto tentava processar o que devia ter sido apenas um punhado de minutos, talvez até menos. O tempo parecia estranho. Ela se levantou lentamente e foi para o andar superior de sua casa, preparou um banho de água mais quente do que ela já havia sentido, e se jogou nele, sem se importar com o quanto doía. Ela começou a esfregar sua pele em carne viva. Ela fechou os olhos no banho, e enquanto sua mente se debatia sobre o que fazer, enviou uma mensagem para a primeira pessoa que lhe veio à mente. Intoma, você talvez tenha algum tempo? Eu realmente não quero ficar sozinha agora e eu realmente poderia usar uma amiga. Bertra disse fracamente. Ela sentiu uma pausa quase relutante passar entre as palavras que havia enviado e a resposta da pergunta. Sim, se você quiser, estarei aí em 5 minutos, deixe-me pedir para que um portal seja aberto para mim. Bertra reconheceu a resposta e se levantou da banheira. Sua pele estava vermelha e em carne viva, mas a sensação de dormência não havia desaparecido. A água pingava na banheira, era o único barulho ali enquanto ela segurava as laterais da banheira para permitir que a água escorresse de sua pele por alguns momentos, até que ela deu um passo à frente e deixou seu pé molhado tocar o chão. Respirações profundas vinham e iam, como se tivessem levado 1000 anos, enquanto ela lentamente pegava uma toalha e começava a se secar. Seu corpo se movia puramente de rotina enquanto ela se secava e vestia um roupão. Antes de descer e se sentar à mesa, um dos copos havia sido derrubado, seu manuscrito ainda estava lá. A coisa no final que a tocou, ainda em tinta preta onde ele esperou, provavelmente para surpreendê-la. Ugh, que bagunça! Ela pensou enquanto lentamente voltava a si. Se eu não tivesse visto aquilo, eu poderia não ter me metido em nós então. Ela descansou a cabeça nas mãos enquanto se sentava à mesa, escondendo o rosto do nada, até ouvir o portal se abrir e Intoma chegar. Intoma não tinha certeza do que esperar ao passar pelo portal, mas ver a ex-cardeal com a cabeça entre as mãos ao lado de um copo tombado, um manuscrito, em meio a algumas garrafas vazias no chão, não estava incluído naquela lista de expectativas. Desculpe incomodá-la, Intoma, é só que, quão ferrado é isso? Todos os meus amigos estão mortos, ou pensam que estou. Definitivamente não posso falar com Zesti sobre isso, nem mesmo supor que ela me perdoou. Como eu, que disse a ela mais ou menos para apenas aguentar as coisas que o rei elfo teria feito, posso falar sobre isso? Por mais estranho que isso possa parecer para você, você é minha única amiga. Ela sorriu fracamente, e se levantou, gesticulou para outra mesa pequena e mais íntima onde o chá estava, e foi até lá para servir. Suas mãos tremiam como se tivessem sido pegas no frio do inverno. Um pouco do chá derramou. Sinto muito, Bertra começou, e sentiu o apêndice em forma de garra em seu ombro que servia como a mão da empregada insetoide. O que foi? A empregada perguntou com a voz de uma jovem humana que ela definitivamente não era. Bertra fechou os olhos e cuspiu. Eu quase fui estuprada hoje à noite, por um homem que eu gostava. Nós estávamos bebendo, flertando, já fazia um tempo para nós dois, mas eu não tinha certeza se queria, não tinha certeza se deveria. Por causa de quem eu sou, o que eu fazia quando era uma mulher humana, ele empurrou forte, nós fizemos uma bagunça, eu parei, ou ele parou. Eu estava tão bêbada que mal consegui fazer mais do que fazê-lo parar, mas então, ele se desculpou e foi embora e eu não sei o que fazer. O que pensar ou o que sentir. Ela exclamou e jogou o bule de chá no chão em frustração. Ele se espatifou no chão, espalhando chá e fragmentos de vidro por todo lugar.
Quer que eu coma para você? Entoma perguntou sem rodeios, e então puxou Bertra, agora trêmula, para mais perto de si. E Rantel. Cesê olhou para o anão segurando a prancheta. Terminou? Ela perguntou sucintamente. O anão olhou para trás. Longas prateleiras de madeira empilhadas em 12 de altura enchiam o armazém, exceto pela área de espera da frente e o longo balcão onde, apenas alguns anos atrás, os soldados tinham entrado em massa para sacar seus itens de guerra em armas, armaduras, kits e assim por diante. O equipamento ainda estava lá, mas os soldados tinham ido todos para casa. Claro, o que você acha que eu sou? Ele perguntou sem rodeios. Temos armaduras suficientes para equipar 25.000, e isso é só aqui, leve as outras instalações em consideração, e podemos equipar 100.000 recrutas da Justiça Negra. Agora, admito que pode ser um problema se tivermos que nos preocupar com o tamanho das pessoas, mas isso não é um problema com equipamentos mágicos. O único problema real que temos é o pedido de machados e escudos. O logístico anão acariciou sua barba preta. Não há muita procura por isso, sabia? Mas consegui fazer um pedido e ter um lote para a primeira entrega. Mas para quem são essas coisas, afinal? O anão perguntou curiosamente. Não ouvi falar de tensões com nenhum outro reino. Ele hesitou enquanto começava a rir, como se alguém ousasse lutar contra o Império Feiticeiro agora. Ele riu tanto que teve que segurar a barriga até conseguir se controlar. O fantasma de um sorriso surgiu brevemente na empregada demônio e então retornou à sua expressão impassível: recrutas minotauros. Minotauros? O anão olhou para a empregada demônio. Sim, minotauros. Scanna disse enquanto entrava com Laquius, a voz de Deus tem estado ocupada, e parece que temos outra sacerdotisa lá que está construindo um templo. O equipamento do reino minotauro é lixo absoluto. Nenhum orixalcum, nenhum mitril, nenhum adamantite, seu melhor equipamento é feito de aço. Scanna manteve as mãos sobre sua barriga óbvia, o contorno de sua armadura mágica havia mudado para acomodá-la, então, apesar de seu andar ser mais desajeitado, ela parecia em cada centímetro a líder dos fiéis, cheia de dignidade e equilíbrio, e um zelo apaixonado em seus olhos que ameaçava engolir o anão inteiro. Não há muito encantamento, nenhuma criação de runas. Isso dará aos nossos devotos uma grande vantagem sobre basicamente todos. Laquius acrescentou, agora, e quanto ao equipamento de magicina dos seus colegas? O pequeno anão musculoso sorriu com entusiasmo selvagem. Ah, essa pequena maravilha! Aqueles bastardos do Império sobre a pedra entregaram há um tempo. Não achavam que haveria muito interesse nela, mas ela é realmente incrível, uma besta, com um mecanismo de puxar automático. Até mesmo o camponês mais estúpido com cérebro de pedra pode se tornar perigoso com uma dessas com apenas um pouco de prática. Não tem o alcance de um arco, mas é perfeita para as espécies demi-humanas que não podem usar arcos, e é como eu disse, fácil de usar. Ele ergueu a coisa, segurou-a na cintura e disparou em um alvo do outro lado da sala da parede. O dardo afundou no alvo em forma humana, bem na virilha. Ponto feito. Laquius disse com aprovação. Ordene que eles façam alguns do tamanho de minotauros, 1000 deles. Eu não sei no que Neia se meteu ainda, mas pelas breves coisas que o ator de Pandora nos passou, muita coisa vai mudar muito, muito rápido, e não queremos ficar para trás. Scanna conseguiu dar um sorriso fraco. O problema de servir a um Deus Supremo é, você sempre tem que provar que pode se igualar e continuar entregando, mas o lado bom é que, você pode. Está na medida? Foi uma piada curta? O anão perguntou enquanto olhava para a esposa da papa e segurava os braços sobre o peito como se a desafiasse a dizer que sim. Inteiramente acidental, eu lhe juro, mestre anão. Ela disse com uma risada mal contida. Ele resmungou um pouco, não totalmente satisfeito, já que ela teve que cobrir a boca. Eles realmente vão deixar você trazer armas melhores do que as que o exército deles tem? Scanna e Laquius trocaram um olhar questionador, e então após uma comunicação que só poderia passar entre aqueles de longa associação, Scanna assentiu, sim, bandidos são um problema real lá, os mercadores que estamos patrocinando comprarão qualquer cooperação que precisarmos para equipar suas escoltas. Espere, então você financia os mercadores, você arma as escoltas, os mercadores contratam as escoltas que você está financiando.
E, eu posso não ser o anão mais inteligente fora do armazém, mas imagino que seja mais barato para os mercadores do templo contratar escoltas do que para todos os outros? Ele olhou para a dupla com um novo aspecto de respeito em sua expressão paralisada. Você entendeu, mestre anão. Skana sorriu e seu olho verde dançou agradavelmente. O dinheiro volta para o templo, e é então investido nas comunidades fiéis, e os nobres e membros da realeza não convertidos não têm escolha real a não ser ir junto ou estrangular o comércio, já que os mercadores terão contratos exclusivos com nossas próprias classes de mercadores do templo com as quais ninguém mais pode competir, e porque os nossos serão os melhores dos melhores, em equipamento, em treinamento, os guerreiros serão atraídos. Para nós como vespas para o mel, dentro de 20 anos, a maior parte do país será convertida por pura necessidade. Mas é claro que, enquanto isso, mostrando o quão úteis podemos ser, talvez possamos impedi-los de matar minha esposa. Esse é o objetivo mais importante a curto prazo. Concordo. Laquius acrescentou. Uma carranca profunda se formou em seu rosto. Bem, obrigada. Vamos deixar isso com você, meu maravilhoso mestre logístico. Ela disse, e colocou a mão em seu ombro. Você pode ajudar a salvar a vida dela. Você vai trabalhar duro para isso? O anão assentiu. É um serviço a sua majestade, que salvou meu povo dos Quagoas, por isso, farei qualquer coisa. Desculpe-me, tenho alguns formulários de pedidos para preencher, muitos deles. Ele foi embora, deixando os dois sozinhos. Os anões, é realmente incrível o quão leais eles são. Skana disse enquanto eles saíam para a luz do sol. Não sei quem é mais devotado a ele, os anões ou os elfos. Laquius perguntou, realmente difícil dizer, não é? Salve um do extermínio, e o outro da escravidão, e por qual deles você é mais grato? Ela deu de ombros, jogando seu cabelo loiro livremente para trás. Dado o estado do meu antigo país? Acho que eu diria que os anões, mas, sou tendenciosa, afinal, foi por causa dele que conheci minha esposa. Skana suspirou melancolicamente enquanto atravessavam a movimentada rua de Irrantel. Eles poderiam ter recebido bastante atenção, dado quem eram, mas o julgamento estava acontecendo, e Raymond estava testemunhando. Então, apesar de quão ocupadas as pessoas estavam, a maioria ainda voltava os olhos e ouvidos mais para a enorme imagem da cena e as palavras sendo ditas. Raymond estava detalhando um plano para passar anos de preparação para derrubar a montanha no topo do império sobre a pedra para esmagar seus habitantes vivos, em vez de lutar uma guerra, e então começar a colhê-la eles mesmos. Bem, isso certamente é revelador. Laquius disse, sem se importar muito. Ainda pensando em Gagara? Skana perguntou. Sim, a questão é que estávamos todos, bem. Laquius olhou para o chão enquanto seus pés passavam por ele. Skana olhou para ela com indignação, a fúria estampada em seu rosto, seus punhos cerrados com força e um rosnado se formando em seus lábios. Retire isso. Skana exigiu. Laquius sentiu a raiva emanando de sua companheira. Eu não quis dizer isso. Foi a tristeza evidente em seu tom que pareceu começar a amenizar a raiva de Skana, mais do que as palavras que Laquius havia proferido. Sinto muito se te chateei. Não quero dizer que sua esposa é um monstro, realmente não quero, mas você viu o que aconteceu. Ela matou um homem em tribunal aberto. Ela atingiu o pavilhão inteiro por um momento antes de focar e assassiná-lo na frente de todos, e se você estivesse lá? Laquius estendeu a mão e tocou a barriga de Skana, e a guerreira ficou branca. Ela é perigosa, se ela não consegue manter o controle, o que mais você acha que pode acontecer? Ela tem um monstro nas costas que ela ainda não sacudiu. Eu sei, ela está trabalhando duro, mas vai demorar muito tempo, se é que vai demorar, antes que ela se livre disso. Eu me sinto péssima até mesmo dizendo isso para você. Eu sinto muito por isso também. Laquius disse enquanto colocava a mão no braço de Skana. Eu me recuso a acreditar que isso vai acabar aqui, eu não vou aceitar, eu não vou admitir. Skana disse suavemente enquanto seu olho verde se encheu de lágrimas. Tudo o que estamos fazendo vai fazer a diferença. Das ideias de Tinamuk sobre os mercadores, a publicação de narrativas de escravos, as nossas tentativas de converter a população, nós faremos com que eles a deixem voltar para casa. Eles verão, eles têm que ver. Ela não é um monstro, ela estava apenas revidando. A voz de Skana desapareceu, e Laquius se aproximou um pouco mais dela.
Tudo o que ela conseguiu fazer foi segurar a mãe cansada para que ela se levantasse e desse outro passo à frente, voltando para sua residência temporária para descansar antes do próximo chamado para a ação. Nazarick. Ainda estava sentado sozinho em seu escritório observando o espelho de visão remota, quando ouviu uma batida na porta. Sim? Ele perguntou com mais brusquidão do que pretendia. Meu senhor, uma mensagem do Conselho Estadual de Argland chegou. Eles estão pedindo para se encontrar com você, em seus aposentos. A voz de Albedo estava cheia de admiração, mas como ele não havia dado permissão para entrar, ela teve que ouvir do outro lado. Entre. Ains disse mais gentilmente, e desligou o espelho apressadamente quando Albedo entrou no escritório. A pilha de documentos em sua mesa não havia mudado de posição, e ele soube imediatamente que os olhos dela tinham caído ali, e sabia que ele não estava cuidando de papelada. Ela foi até ele e se ajoelhou ao lado de onde ele estava sentado, olhando para ele com olhos dourados brilhantes. Meu senhor, eu sei a verdade, admito, era difícil de aceitar antes, mas não tenho dúvidas agora, você estava cuidando dela, não estava? Ains não disse nada, ele colocou uma mão esquelética na cabeça dela e acariciou lentamente. Ela moveu a cabeça para se inclinar para a carícia. Ninguém mais saberá, ninguém mais em Nazarick, em todo o mundo, pode conhecer essa parte de você como eu, nem mesmo aquela vampira ninfomaníaca Loli. Albedo sussurrou gentilmente. Ela está bem? Perguntou Albedo, quando ele não disse nada e apenas continuou a tocá-la. Você nunca perguntou sobre ela antes. Ains finalmente respondeu. Porque era difícil aceitar antes, mas agora, tendo visto seus dons proféticos, e o que isso faz com ela, não tenho mais dúvidas, posso compartilhar algo com você, meu amado senhor. Os olhos dourados de Albedo brilharam na luz lançada pelas pedras brancas do escritório interno. Sim. Ele disse hesitante, mantendo seus orbes vermelhos fixos nela. Quando ela se casou com sua vice-comandante, e elas residiram brevemente aqui em Nazarick, eu a confrontei sozinha, pedindo seu apoio para conquistar seu coração. Durante esse tempo, ela expressou que tudo o que importava era que aquele que te amava te fizesse feliz. Ela nem se importava se a mulher que te amava a insultava. Eu tirei isso da minha cabeça em um momento egoísta. Ela apertou suas mãos ao redor do pulso de Ains. Eu fiz isso, porque tudo o que importava para mim era você, porque amar você foi feito para ser parte de mim, mas tendo visto tudo o que eu vi, eu sei que eu estava errada, terrivelmente, terrivelmente errada sobre algo. Albedo abaixou a cabeça e não encontrou mais os olhos de seu senhor. Continue, Ains disse calmamente, sem saber muito bem o que mais dizer enquanto Albedo continuava de uma forma que ele nunca tinha ouvido antes. Eu não posso ter você, amar você, a menos que eu aceite cada parte de você, e isso inclui tudo o que você preza. Como eu posso te amar, e desprezar seu próprio filho? Como eu posso ousar dizer que meu coração é seu, se eu insultaria alguém de quem você tem orgulho? Eu não posso, e eu não vou. Eu li muitas histórias na biblioteca de Assurbanipal. Eu queria ser capaz de contar histórias para a criança que eu vou gerar para você um dia. Em muitas delas, há madrastas perversas, elas amam o homem, mas são cruéis com os filhos de seu corpo, porque essas crianças não surgiram dela. Nessas histórias passadas pelos seres supremos, eu vi um fragmento de mim mesma. Sim, ela é humana em corpo, mas o que quer que sua alma seja, ela é parte de você. Conectada a você de uma forma tão forte que até mesmo o futuro é oferecido a ela para servir você, e a um custo que a maioria nunca suportaria. Por que você está me contando isso? Ains perguntou incerto. Por duas razões, meu senhor. Sua voz tornou-se firme, resoluta e até mesmo corajosa de uma forma estranha, enquanto ela conseguia lentamente levantar os olhos para encará-lo novamente. Albedo respondeu lentamente, tropeçando um pouco nas palavras de uma forma que não era nada característica dela, e ainda assim ela continuou apesar da dificuldade que tinha em expressar novos pensamentos. A primeira, é porque eu quero que você saiba, do fundo do meu coração, que sua filha da escuridão, que você arrastou do inferno que Demiurgo criou ao redor dela, é amada por você. Então ela será amada por mim. Você não a chamará ela de filha sozinho nunca mais, assim como você a estima, eu também a estimarei, porque se eu nunca poderei alegar estimar você, eu só posso pedir seu perdão por não ter visto antes,
o que parece tão óbvio agora. E o segundo? Ains perguntou, incapaz de pensar em mais nada para dizer. Porque eu queria que você a salvasse. Albedo respondeu sem rodeios e se levantou. Suas mãos foram corajosamente para os ombros dele. Eu estava lendo na biblioteca. Profetas sempre morrem, horrivelmente, profecias irão matá-la. Em todas as histórias que li, eles foram arruinados por seus dons, alguns enlouqueceram, alguns foram queimados, alguns foram torturados, alguns foram exilados ou simplesmente decapitados. Esse dom é uma maldição. Então, eu procurei Argland. Os Lordes Dragões são muito velhos e vivem neste mundo há muito tempo. Eles têm conhecimento de profetas e o trocarão com você. É por isso que eles procuraram você agora. Ain sentiu seus pensamentos correrem enquanto ouvia a maneira como Albedo falava rapidamente, processando-as tão rápido quanto sua mente de Overlord permitia, o que era muito rápido. Você foi tão longe por ela? Ain perguntou surpreso. Uma mãe não deveria fazer pelo menos isso? Albedo sorriu recatadamente e deu um passo para trás. Agora, meu senhor escolherá visitá-los? Ain se levantou, e para sua surpresa, puxou-a para um abraço. Estou muito, muito orgulhoso de você agora. Ains disse ternamente, e suas asas tremeram loucamente enquanto ela se deixava deleitar com o domínio dele sobre seu corpo. Vá, antes que isso a machuque novamente, meu amor. Ela disse, com pelo menos uma pequena relutância, e Ains abriu um portal, passou por ele e saiu do escritório. Albedo olhou para o espelho e depois de pensar um pouco disse, abra a última posição. O espelho em branco ganhou vida, e ali no vidro, ela viu a casca queimando de um acampamento de homens-fera, o forte estava quebrado, e corpos estavam sendo arrastados para uma pilha. Albedo levou um momento para perceber o que estava vendo, porque Neia estava quase irreconhecível. Seu cabelo loiro palha ainda estava loiro em alguns lugares, o resto estava manchado com sangue fresco sobre sangue seco, seu corpo inteiro, aparentemente, estava encharcado, não fosse pelo vislumbre de cabelo e o vazio negro que eram seus olhos com seus pequenos pontos brilhantes que, por algum motivo, olhavam para o céu e deixavam sua identidade evidente. Então Albedo teve certeza de que ela poderia ter se perguntado quem seu senhor estava observando, afinal. A demonia sorriu agradável e apaixonadamente, boa menina, mate todos eles e deixe a mãe orgulhosa. Ela sussurrou para a tela e desligou o espelho, antes de sair do escritório, com um sorriso sombrio no rosto, até a sala do trono.